Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo aqui da Help Educação e nós hoje vamos fazer o comentário da prova de 2021 que teve um tema maravilhoso, tá bom? Já de início peço para você curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e também comentar, tirar suas dúvidas, colocar aí as suas opiniões aqui dentro dos nossos comentários. Este vídeo só vai ter 10 minutos. Então eu peço que você assista até o final. Se você não quiser assistir em modo de reprodução de 1.0, coloque em modo de reprodução de 1.5 ou 1.25, porque aí você consegue acabar mais rápido e consumir todo o conteúdo. A prova foi uma prova que não fugiu muito do esperado. A gente já viu que o PAS 3 tinha tido o tipo de texto de dissertação argumentativa. O PAS 2 já teve um tipo de texto somente dissertativo. E agora o PAS 1 manteve também o tipo de texto dissertativo para que a gente trabalhasse com as nossas reflexões aí acerca do tema. Então, você tinha que fazer o seguinte: o tema era uma dissertação respondendo a pergunta: e fora do story, tu tá bem? Uma pergunta extremamente reflexiva e que demanda leitura de mundo de cada pessoa, né? Você pode falar que está tudo bem, que não está tudo bem, e aí vai depender de você. Então, a primeira coisa que você deveria ter feito era ter visto o tema da sua redação, visto o tipo de texto da sua redação, tá? Depois, o primeiro texto motivador, ele vai trabalhar com o início do coronavírus. Então, você pode perceber aí, né? 11 de março de 2020, OMS declara pandemia. A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de Covid-19. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira. Durante a fala, ele destacou que há hoje 118 mil casos em 114 países e que 4.291 pessoas perderam a vida. Então você vê que estamos trabalhando aí com o início da pandemia, né? O início do momento em que tivemos que sair de todos os contextos presenciais e ir para o contexto online. Então nós precisamos, por meio deste dia aqui principalmente, que foi quando começou a se adotar medida aqui no Brasil, né? A gente percebe que esse texto ele relata de fato o início aí, quando começou a pandemia, quando começou esse processo de sairmos do presencial e virmos para o online, tá? O segundo texto motivador, ele vai manter aí a mesma relação com o coronavírus que o primeiro texto motivador manteve. Mas só que agora ele não vai trabalhar com o início da pandemia, né? Temporalmente a gente já vai ver outra coisa. Ó. Com 4.190 mortes por Covid em 24 horas, Brasil tem segundo pior dia na pandemia. País contabilizou 13.286.324 casos e 345.287 óbitos por Covid desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Mortes do dia só não superam as de terça, 6/4/2021. Tá? Então a gente já pode perceber aí que realmente nós estávamos passando ali por aquela onda gigantesca, né? Em que todos nós aí perdemos entes queridos e queridas, né? E aí tá, continuamos aí praticamente mais de um ano e um mês depois, com um quadro totalmente pior. Então, se o quadro era totalmente pior, qual era a lógica, né? Se no início que a gente tinha lá 4.000 mortes, a gente já estava afastado das ações presenciais, né? Já estávamos reclusos. No meio da pandemia também nós continuaríamos, né? Essa era a lógica. Então, usaríamos mais a tecnologia, tá? Bom, aí o terceiro texto motivador. O Brasil registra mais de 1,2 milhão de infecções por Covid em uma semana. O país registrou a segunda semana epidemiológica com mais casos desde o início da pandemia. Foram 1.258.651 infecções entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. Aí também a gente já está pensando no fim de ano, né, início de ano, né, ano novo aí, com todas as comemorações, então é um boom de fato, né. Então você veja que aqui já é mais atualizado, né, já foi publicado no dia 6 de fevereiro deste ano, então, enfim, não é o fim da pandemia, né, mas estamos mais perto do fim do que antes. Então nós temos que, agora que nós temos essas vacinas, né, que as vacinas conseguiram impedir e reduzir drasticamente o número de mortes, a gente vê que você deveria ter feito o seguinte, tá? Como que você entende
e fora do Story tudo tá bem, primeiro porque fora do Story, porque todo mundo teve que migrar digitalmente. Todos os contextos da nossa vida cotidiana migraram digitalmente. A educação, por exemplo. Então você veja, a primeira coisa que deveria ter sido feito era você ter elaborado 4 sinônimos para cada palavra-chave. A gente viu isso aqui nas nossas lives de revisão. Quando você pensa aí as palavras-chave fora, né? Externo, externamente, é, não está dentro, quem se encontra à parte, Story, rede social, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, 9gag, Twitch, Discord, enfim, são várias as redes sociais, né? Ambiente virtual, contexto digital, aí você poderia usar o que você quisesse, tá? Bem, ok não pode, né? Certo, tranquilo, ameno, que são adjetivos aí também excelentes, tá? Bom, aí você veja, quando você trabalha acerca da sua opinião, ela é sua. Então não tem como o professor Gabriel Azevedo ficar tal, tal. Não, ela é sua, tá? Você vai definir, você vai definir se você tá bem ou não, né? Eu não tenho como dizer por você isso. Então, defina a sua opinião, tá? Depois que você deveria ter definido a sua opinião, o próximo passo seria começar a introdução aí com um bom repertório, né? Acho que você poderia até começar falando sobre o próprio coronavírus, porque você tinha que responder a pergunta. Então você poderia responder a pergunta também trabalhando com o contexto do coronavírus, né? Como que você se sentiu aí digitalmente, se outras pessoas também se sentem assim, se você consegue relacionar a sua opinião, aquilo que você sente, a um repertório sociocultural de natureza ou científica ou cultural, beleza? E por fim, deveria ter definido, né, os repertórios socioculturais para opinar no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2. Deveria aí ter trabalhado, tentar trabalhar já com o repertório, mas não era obrigação, tá? Se você tivesse também duas opiniões que tivessem alguma distinção entre elas, mas que abordassem o mesmo conteúdo, também valeria super, porque a intencionalidade do texto dissertativo não é a de convencer, tá? A intencionalidade do texto dissertativo é somente expor, dissertar, opinar, beleza? Então aqui nós vemos o que você deveria ter feito para essa prova, que tem um tema maravilhoso e eu acredito que trouxe grandes e importantes reflexões, não é verdade? Acerca do mundo contemporâneo. Tá? Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação. Eu tenho certeza de que este vídeo ficou menor do que 10 minutos, então você poderia ter assistido bem. Se você tiver gostado, compartilhe com seus colegas e coloque aqui nos comentários, por gentileza, o que, que você usou na prova, o que, que você achou da prova, para que eu dialogue com vocês. Help Educação, aquela ajuda que você precisa.